Chamou você para vir no segundo de oração. Fala aí, conta aí. Hoje o Senhor tem algo para falar para você. Você tomar vergonha na cara, fala aí. Quero receber você e acolher com carinho, você que nos acompanha através da nossa rede social. Pedir para que você também reze conosco nesse dia em que o Senhor trouxe uma palavra para você. Eu trouxe para você que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir depois na gravação. E o Senhor quer realizar maravilhas na tua vida, na nossa vida, de quem está aqui presente. E o Senhor quer dizer para você hoje, tem tantas coisas, que Ele te trouxe aqui para te fazer melhor. Você acredita nisso? Sim. Para te fazer cada vez mais dele, para amar Ele cada vez mais, para fazer as coisas que Ele tem para você melhor. Você acredita nisso? Sim. Você também acredita nisso? Você que nos assiste? Sim. Vamos falar amém? Amém. Vamos cuidar um pouco aí. Deus escreve uma palavra hoje, e a palavra hoje para nós, uma palavra que faça a gente voltar o coração para Ele. Olha que maravilha. Eu acredito hoje que, para mim, todos os dias, na minha oração, eu peço a Deus o seguinte: Senhor, me dê a verdadeira conversão. Sabe? Me dê a conversão todos os dias. Todo dia existe uma razão para mim mudar meu coração, voltar minha mente para o Senhor, porque eu vou falar uma coisa para vocês. O mundo aí fora está tudo bagunçado, sim ou não? Sim. O mundo aí fora está mostrando assim, um monte de coisa para a gente fala assim: meu Deus, não, acho que eu vou para essa direção aqui. E a direção do Senhor é para cá. Né? Então hoje o Senhor quer dizer alguma coisa para você que depois você vai falar para mim. Eu acredito que vai ter muito testemunho bacana aqui. Eu queria que vocês dessem um dia para a gente. Amém? Amém. Canta comigo assim, ó. Eu te peço que tu me convertas no coração. Que eu decida, olha lá, hein? Que eu decida. Que eu decida mudar de uma vez a direção. Fala assim, irmão, dessa vez é para valer. Faz assim, joinha, velho. Dessa vez é pra valer. Dessa vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor. Converte meu coração, Senhor. Não, coração. Converte o meu coração. Lá no início eu te peço, agora que você aprendeu é bem fácil. Eu te peço. Eu te peço que tu me convertas o coração. Olha que bonito, a mão no coração, vamos lá. Que eu decida mudar de uma vez a direção. Olha o Joninho do irmão que está aí atrás, olha dessa vez. Dessa vez é pra valer. Dessa vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Não quero Tem que ser de voltar verdade. ao pecado. Converte meu coração, Senhor. Converte. A segunda parte é isso aí. Olha só o que você é para Deus. Presta atenção. Sou projeto de paz que nasceu do teu amor. Mas esqueço demais que também sou pecador. Mas esqueço demais que também Aprende para sou cantar. pecador. Dessa vez é para valer. Olha aí. Dessa vez é pra valer. Dessa vez. Dessa vez é pra Mudou agora. valer. Viverei como alguém confirmado. Viverei como alguém confirmado. Eleito, provado e chamado. Eleito, provado e chamado. Converte meu coração, Senhor. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Amém? Amém? Esse sorrisinho, cadê? Nossos dentes. Vai, eu também, mulher. Cadê o sorriso? Olha aqui. O mundo aí, como eu falei no início para vocês, está muito difícil, não é não? Só que ele dá uma coisa para a gente pensa que está vivendo uma alegria, uma felicidade. Não é. Na verdade, não é assim. A gente vai pedir para que o Senhor então faça o seguinte na nossa vida: transforme
a nossa vida. Vocês vão fazer um bailinho comigo aqui, amém? Hoje o mundo Esse caminho demais. Faz assim comigo, ó. Você chora, agora dá um sorriso. Você ri, nem sempre. Faz um ritmo assim comigo. É feliz, é feliz. Faz assim, o mundo não te satisfaz. Canta comigo, ó. O mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la. Pode enchê-la. Pode encher. Agora comigo faz assim o que eu quiser, vocês vão fazer. Olha lá, ó. Hoje em seus passos, ó, se perde na estrada. Olha lá comigo, hein, ó. Nem sempre. Nem sempre. Você vê chegada, ó. Você vê chegada. Olha o que fazer para ser feliz. Faz um dedo para Deus e pro irmão. Entregue o seu caminho. Um para Deus e um pro irmão. Olha lá. Entregue o seu caminho a Deus. Entregue o seu caminho a Deus. Lá, comigo, ó. Tá feio o negócio, hein? Olha lá, laia. A volta. Lá embaixo, ó. Vamos olhar essa frente aí. Olha lá, pois ele quer, hein? Pois ele quer transformar sua vida. Alegria e paz encontrar. Encosta no irmão, faz assim, ó. Quando nele se apoiar. Hoje seus passos, ó. Hoje seus passos. Ó, olha aqui, ó. Se perde na estrada. Nem sempre. Nem sempre. Ó, você tem chegada. Olha o que fazer para ser feliz. Um para Deus e um para o irmão, ó. Entregue o seu caminho a Deus. Vira lá para trás, fala para o irmão, ó. Entregue o seu caminho a Deus. Entregue o seu caminho a Deus. Laia, na volta. Quebrou o joelho, hein? Amém. Vocês não estão com cara de que estava animado. Vamos pular agora? Vamos pular agora? Olha, meu irmão, você vai ter que dar um brinde de alegria hoje aqui comigo. Porque Deus quer fazer uma obra diferente hoje. Sim ou não? Olha, meu irmão, fala assim. Cristo quer fazer em ti uma obra nova hoje. Fala aí. Cristo quer fazer. Quer ou não quer? Sim. Você quer ver se transformar nessa obra? A gente cantou até agora. A gente quer ser transformado. Sim ou não? Sim. Nós queremos mudar o nosso coração. Sim ou não? Então Deus tem um propósito para nós. Qual é? Uma obra nova? Fazer mudar esse vaso aí tudo arrebentado que veio aí hoje. Vamos falar assim, porque vocês estão tudo quebrado. Saiu de assumir e voltou aqui, está tudo arrebentado. Eu precisava fazer um negócio mais diferente aqui. Vamos lá, canta comigo assim, ó. Isso quer fazer em mim. Faz assim, ó. Uma obra nova em meu coração. Quer modificar.
Cristo quer fazer em mim O quê? uma obra nova e o meu coração quer modificar. Ele tem muitos planos pra mim. Vida Vida, basta abrir o coração Basta abrir o e ele agirá. Ele agirá. Cristo quer fazer, vai lá. Cristo quer fazer em mim Uma obra nova. uma obra O nova. coração vai. e o meu coração Olha assim, ó. quer modificar. Cristo quer fazer em mim Uma obra. Uma obra nova. E o meu coração. E o meu coração Olha. quer modificar. Ele tem muitos planos pra mim. Vida quer me dar. Basta abrir o coração e ele agirá. abrir o coração. Ele agirá. Agora todo mundo assim, ó. Vem, fala. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Agora sim, olha pro irmão e fala, ó. Cristo quer fazer em ti uma obra nova e o teu coração quer modificar. Cristo quer fazer em ti uma obra nova e o teu coração quer modificar. Ele tem muitos planos pra ti, vida quer te dar. Basta abrir o coração e ele agirá. Ele agirá. Agora canta assim, vem Espírito. Vem Espírito Santo, Vem nos transformar. Vem nos transformar. vem Espírito Santo, Teu amor nos dá. Teu amor nos dá. vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Olha o título, ó. Bem suave. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Fala de verdade. Fala com teu coração. Vem mudar o meu jeito, vem mudar o meu ser, vem derramar amor sobre mim. Fala assim com o Espírito Santo. Pede. Vem, Espírito Santo. Vem mudar o meu coração. Só o Espírito Santo pode. Espírito Santo, Derrama o amor, Espírito Santo, sobre mim, sobre a minha casa. Levanta a mão lá na tua casa, quem ficou na tua família, que está lá, e canta assim, pensando lá no teu lar, na tua casa, quem te deixou lá. Em direção da tua casa, fala assim: vem nos transformar. vem. E o Espírito Santo está indo lá nesse lugar agora. Quem nos assiste, está sentindo forte a presença do Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem nos transformar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, teu amor nos dá. Com os braços erguidos, vai pedindo assim comigo: Senhor, derrama a graça do teu Espírito Santo hoje na minha vida. Derrama a graça do teu Espírito Santo hoje na minha Eu vida. quero fazer essa experiência, Senhor. Eu quero fazer essa experiência, Senhor. Eu quero essa vida nova, Senhor. Eu quero essa vida nova, Senhor. Sopra sobre mim, Senhor. Sopra sobre mim, Senhor. Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo. Vai deixando o Espírito Santo tomar conta deste lugar. Peço-te, meu Espírito Santo, a minha alma tem sede. Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus. de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede De ti, ó meu de Deus. ti, ó meu Deus. Minha alma suspira. Minha alma suspira por ti. Com os braços para o alto, sopra. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Com toda a força do coração, cante, ó vento impetuoso. Ó ventre impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo.
Vem, Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo ore em você. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo agir em você. Vem, Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo fazer uma obra nova dentro do seu coração, dentro da sua vida nesta noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre o seu povo, Espírito Santo, que veio aqui na casa do Pai para se encontrar com o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha fazer uma viagem conosco da nossa história, da nossa vida. Vamos permitir que o Espírito Santo passeie em cada momento da nossa vida. E aqueles momentos que foram felizes, entregue para o Senhor com alegria, agradecendo ao Senhor. Mas também teve aqueles momentos que foram difíceis para cada um de nós. Entregue ao Espírito Santo, peça para Ele ir com você até esses momentos. Talvez tenha sido na sua infância, na sua adolescência, ou talvez agora, na sua fase adulta. Entrega para o Espírito Santo e peça para Ele: vem comigo, Espírito Santo, neste momento da minha vida, que foi difícil para você, que foi sofrido. Talvez alguém tenha feito algo para você que te magoou profundamente. Talvez foi uma perda de uma pessoa muito querida, que tenha feito você sofrer demais. Entregue ao Espírito Santo esse momento que foi o mais difícil da sua vida e que talvez hoje, né, agora, no seu viver, talvez você nem perceba, mas esteja te atrapalhando, tenha te tirado do prumo e você não está sabendo como voltar. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, venha comigo neste momento. Revela-me até aquilo que eu já esqueci, ou que nem mesmo sei o que aconteceu comigo. Mas hoje, nesta noite, eu quero ser curada, restaurada, libertada. Então, Espírito Santo, viva esse momento comigo e me traga de volta da forma como Deus me criou, como Deus pensou em mim. Eu quero voltar a esta forma, porque do jeito que eu estou vivendo, eu estou sofrendo, eu não estou sabendo tomar decisões, eu estou indo para caminhos errados, mas eu quero voltar para o caminho certo. Eu quero voltar para o Senhor. Por esse Espírito Santo, viva esse momento comigo. Me faz perceber que Deus estava comigo nesse momento, que eu não estava só. Vem, Espírito Santo, passeia, Espírito
Espírito Santo, nesse momento da vida de cada um dos meus irmãos, nesse momento da minha vida. Vem, Espírito Santo, viva comigo. Viva comigo, Espírito Santo. Se for preciso que você peça ao Espírito Santo para te colocar na forma de Deus, na forma como Deus pensou em você, para que essa restauração, essa libertação, essa cura que você precisa para voltar nos caminhos de Deus verdadeiramente, para te trazer alegria, para te trazer um ânimo novo, para te trazer satisfação em estar na presença de Deus, em estar em momentos de oração, satisfação em estar na Santa Missa. Que esse amor possa brotar de novo no coração de cada um de nós, nos restaurando. Esse amor que pensou em nós, antes de qualquer coisa, de qualquer pessoa, Deus pensou em nós por amor. E Ele quer que nós vivamos uma vida linda, uma vida bela, uma vida de dignidade. Uma vida onde que nós possamos acreditar, o Senhor está comigo e eu posso colocar cada situação para Ele. Situações de desamor, situações de desânimo, de mágoas, de dores, de perda. O Senhor quer trazer essa certeza no nosso coração. Em cada situação o Senhor está conosco. Então permita que o Espírito Santo faça essa varredura no teu coração, na tua mente. Uma mente que muitas vezes fica perturbada, fica desalinhada, porque não encontra o caminho, a situação correta que você deve seguir, a decisão correta que você deve tomar. Deixa o Espírito Santo te varrer por dentro, te limpando, para que tudo que está te desgastando no seu dia a dia, que muitas vezes você pensa que é um cansaço físico, mas é na tua alma. É a tua alma que está pedindo socorro. É a tua alma que está gritando ao Senhor: Senhor, vem em meu auxílio, vem em meu socorro. Então vai falando para o Senhor com as tuas palavras, aquilo que você está vivendo. Vai falando para o Senhor: Senhor, é aqui que eu preciso. Que o Espírito Santo entre e vai varrendo, vai limpando, vai me dando um ânimo novo, porque hoje eu quero, Senhor, ter esse encontro contigo. Eu quero me encontrar, Senhor, com o Senhor e dizer que eu preciso de Ti, dizer que eu preciso ficar contigo. Esse coração magoado, entrega para o Senhor. Diga a Ele o que causou essa mágoa. Diga ao Senhor. Esse coração que está indeciso na situação que você está vivendo, diga para o Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, qual é a decisão que eu preciso tomar? Me inspira, Senhor, em meu coração através do Espírito Santo. Qual é a melhor decisão, Senhor? E tudo aquilo, Senhor Jesus, que está ocupando o teu lugar no meu coração, hoje eu entrego tudo, Senhor, aos pés da tua cruz, Senhor. E peço, Jesus, que o teu Espírito Santo lave o meu coração, Senhor.
E que a partir de hoje o Senhor tome posse de todo o meu coração, de toda a minha vida. Tome o lugar de tudo aquilo que estava ocupando o teu lugar, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Aberta, Senhor, para te receber com todo o meu amor. Ele ainda é pequeno, Senhor, mas é sincero. Eu entrego, Jesus, para ti, para que um dia o meu coração possa chegar pertinho do seu, na forma de amar, Senhor. Vem, Espírito Santo, e me ajude nessa entrega. Amém, Senhor. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai. Você é filha, mulher. Reunidos Acredite. em nome, Você é filha amada. sopra em nós, sopra em nós. Sopra, Senhor. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, cantemos juntos. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje e aqui. Vem, Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje e aqui. Vem, Espírito Santo, vem. Agradeça a Jesus. Agradeça ao Senhor por todos os momentos que Ele te socorreu, que Ele esteve com você. Mesmo nos momentos que você não percebeu, mas Jesus estava junto de nós. Ele sempre está junto de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor rasga o céu para derramar, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Continue a fazer essa viagem conosco, Senhor, na nossa vida, para que nós não possamos ir guardando nada no nosso coração, mas que o nosso coração possa ser livre, Senhor, livre para o amor, livre, Senhor, para te servir, livre, Senhor, para caminhar junto contigo, porque Tu és o verdadeiro caminho. Obrigada, Senhor. Adorado seja, Senhor, bendito seja. Obrigada, Senhor, porque Tu nos desses a Virgem Maria como mãe. Obrigada. Obrigada, mãezinha. Obrigada por caminhar conosco, não nos deixar nos desviar. Não deixe, mãezinha, nós nos desviamos do caminho do Senhor.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Bendito e adorado seja, Senhor. Que nós possamos, na docilidade do Espírito Santo, na paz que o Espírito Santo nos dá, que nós possamos receber a nossa irmã Aida. Ela vai trazer a palavra para nós. Que nós possamos entregá-la ao Espírito Santo e também nas mãos da Virgem Maria, para que ela possa trazer para nós aquilo que o Senhor vai completar no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar. Boa noite. Paz de Jesus, o amor de Maria. Nossa, foi muito bom essa oração. Até agora está todo mundo repousando no Espírito, não? Vamos chamar o nosso anjo da guarda, vamos invocá-lo para que ele fique conosco nessa noite. Está sempre, né? Para que a gente possa acolher a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem para nós. Ouvir o que o Senhor tem para nós, continuar como a Lúcia foi rezando, o que Ele já fez até aqui, amém? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Aí nós concluímos assim: obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Fica comigo, Senhor. Amém. Então nós vamos pegar a palavra de Deus. Já vou adiantar para vocês a passagem, tá bom? Nós vamos pegar o profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 6, tá bom? Podem já procurar aí na sua Bíblia. Isaías, está depois dos Salmos, vem Provérbios, sabedoria, Salmo, sabedoria, e aí Eclesiástico e Isaías. Acharam? Na Bíblia da CNBB, a página 956. Amém? Isaías 55. A partir do versículo 6. Amém? Quem tiver com dificuldade, pede ajuda aí para o irmão. Achou? Todos encontraram? Ok? Isaías 55, versículo 6. Vamos então proclamar a palavra? Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chamai por ele agora que está perto. Que o malvado abandone o mau caminho, que o perverso mude seus planos. Cada um se volte para o Senhor, que vai ter compaixão. Retorne para o nosso Deus, imenso no perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus, oráculo do Senhor. Pois tanto quanto o céu acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos, e meus pensamentos distante dos vossos. E como a chuva e a neve que caem do céu, para lá não voltam, sem antes molhar a terra e fazê-la germinar e brotar, a fim de produzir semente para quem planta e alimento para quem come. Assim também acontece com a minha palavra, ela sai da minha boca e para mim não volta sem produzir resultado, sem fazer aquilo que planejei, sem cumprir com sucesso a sua missão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com a Bíblia, dá um beijinho na sua palavra, pode pôr ela no seu coração, amém? Olha o que Deus falou para nós aqui, hein? A palavra não vai voltar para nós sem cumprir a missão dela.
Desde o início do grupo de oração, a palavra foi proclamada na oração, a palavra foi proclamada na canção. Então, tudo que nós vivemos aqui, o Senhor está falando ao nosso coração. E ela vai cumprir aquilo que ela, a finalidade para a qual ela foi escolhida, que o Senhor direcionou essa palavra para mim e para você hoje, amém? E o Henrique falou lá no começo do grupo, qual é o tema do nosso grupo hoje? Como nós começamos cantando, eu te peço que tu me convertas o coração. Então, nosso tema hoje é conversão. O Senhor quer falar a nós de conversão. Mas eu já sou uma pessoa no caminho, já estou caminhando. Mas a nossa caminhada é todos os dias a nossa conversão, todos os dias. Porque sempre tem algo que o Senhor sabe em nós, né? Ele já foi lá no meio, imagina uma multidão, visualiza assim, uma multidão mesmo de gente, aquele calçadão que você vai de vez em quando assim, que é difícil você caminhar, só que você está vindo ao contrário. Por quê? Porque Deus foi lá e fez você converter, você mudar o caminho. Você estava indo com a multidão. Hoje o Senhor te fez voltar. Imagina todo mundo indo, você voltando. É fácil? Não, né? Enquanto a gente vai descendo, entendeu? É assim, não é? Então a conversão é isso, é a mudança do caminho que nós estamos seguindo. Mas eu já estou nos caminhos de Deus, eu estou seguindo, sim. Mas tem detalhes que o Senhor quer falar ao nosso coração hoje, que fez o que a Lúcia foi rezando aqui. Tem coisas que nós não entendemos, nós não sabemos, nós sofremos, mas a palavra de Deus nos ajuda. O Senhor começou dizendo para nós, né? Procurar o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, enquanto Ele se deixa encontrar. Porque vai ter momentos que o Senhor não vai deixar que eu encontre. Sabia? Não vai. Por quê? Eu vou buscar a Ele quando? Quando Ele me quer, eu preciso dar uma resposta. Enquanto Ele se deixa encontrar, porque Ele vai voltar. Sim ou não? E aí não haverá mais tempo para a nossa conversão. E se eu for hoje, agora ou amanhã, não haverá mais tempo para a minha conversão. Eu tenho que converter agora. Amém? Amém. O Senhor não veio puxar nossa orelha, nem dar uma má notícia para nós, entendeu? Deus é nosso Pai, Ele nos ama. E por amor, Ele quer que nós sigamos o caminho. E esse caminho não é fácil, porque nós estamos contra a multidão, contra o mundo. E aí Ele sabe das dificuldades, então Ele vem em nosso auxílio. Amém? Tenho certeza que hoje, ao terminar esse grupo, você vai voltar. Falar, meu Deus, eu não sabia que Deus tinha tudo isso para mim hoje. Porque Ele tem muita coisa todo dia para nós, né? A gente aqui às vezes não presta atenção, muito ocupado. Amém? Amém. Nesse caminho que o Senhor hoje nos chama, Ele fala de conversão. E Ele diz lá no profeta Jeremias, acho que é o capítulo 15, que Ele diz assim, se tu te converteres, eu te converterei. Se tu te converteres, eu te converterei. Ué? Eu tenho que me converter e Ele me converte depois? Como assim? Como isso, entendeu? Porque tem que ter a disposição do meu e do seu coração. Se eu não estiver com disposição de conversão, Ele pouco pode fazer por mim. Eu me converto, mas não foco naquele assunto, daquele perdão, porque isso é inegociável. Com Deus não existe nada negociável. Nada. Tudo é preciso ter a conversão do nosso coração. Porque a graça da conversão vem dele. Não somos nós que nos convertemos, sabia? A gente sabe disso, não sabe? Que a gente pedala e fala, meu Deus, como diz o ditado, quanto mais velha, mais sembração parece assim, de vez em quando, essa frase. Porque é isso mesmo, é difícil. E quanto mais a gente se converte, mais a gente descobre que tem coisas que a gente precisa saber. Mas é uma graça sobrenatural que está sobre nós, que nos dá força. Às vezes você descobre, a Lúcia foi rezando aqui, né? Começou com momentos felizes, vamos lá nos momentos alegres, mas depois ela levou a gente aonde? Na oração? Nos momentos difíceis. E não é fácil. Tem momentos da nossa vida que a gente fala,
Eu não sei como eu passei por aquilo. Por quê? Foi a graça. A graça de Deus está em nós, porque o nosso coração está nele. E aí a gente pensa, nossa, cai, levanta, começa, e não parece que nada muda em nós. Mas nós vamos ver hoje que tem caminho. E o Senhor hoje quer apontar para nós um caminho novo. Amém? Então, o Senhor disse, se tu te converteres, então todos os dias, Senhor, dá-me a graça de converter meu coração a Ti, a fazer a Tua vontade. Aquilo que me pesa muito, nós vamos perceber. Nossa, hoje meu marido levantou e já logo cedo pisou no meu carro, né? Ou a minha esposa, ou lá no meu trabalho. Foi uma patada, entendeu? Logo cedo. Senhor, cuida do meu coração. Não é assim? Às vezes a gente não espera. E se a gente esperasse, né? A gente estaria armado, mas a gente não está. Estaria preparado? Nós não estamos. As coisas vêm e acontecem e nós precisamos estar com o nosso coração em Deus. Isso é buscar a Deus todo dia. Isso é o processo de conversão do nosso coração. Eu não me importo com o outro. Doeu. Mas o meu Deus tudo vê, tudo sabe, tudo Ele sente por mim. Ele me ajuda, Ele vai me ajudar. Hoje podem bater, hoje eu queria diferente, mas não aconteceu. Amém, Senhor, com a Tua graça vai mudar. E aí o nosso coração vai se transformando pela graça de Deus, amém? Então vamos lá. Para a conversão nós precisamos mudar o caminho, certo? Eu vou fechar aqui porque senão o catecismo não vai parar e eu vou precisar dele um pouquinho. O que é a conversão? É mudar de caminho, é mudar a rota, a direção que nós estamos seguindo. Mas nem tudo na nossa vida é ruim, né? Tem coisas boas. Então, qual é o caminho que a gente tem que mudar? Qual o caminho que nós temos que converter? Aquele caminho que nos afasta de Deus, amém? E aí, nessa mudança, por que eu mudo? Porque a conversão, na mudança desse caminho, eu vou conhecendo os meus próprios pecados, os meus próprios erros e o desejo de se modificar, de mudar a minha vida. Isso é conversão. Entendeu? Então, nasce esse desejo no meu coração. Poxa vida, Deus é bom, as pessoas são boas, eu fui no grupo de oração e foi uma bênção. E aí depois acontece alguma coisa, poxa, vai levar tudo embora? Não vai. Eu preciso mudar também o meu coração. Meu coração precisa ser um coração ardente de amor. Por Deus em primeiro lugar e também por mim. Sabia? Se eu não me amar, como que eu vou poder sentir o amor de Deus? Eu sou uma obra-prima de Deus. Eu sou? Nós não cantamos aqui? E Cristo quer fazer o quê? Uma obra nova em nós. O Espírito Santo quer agir em nós. Então, será que eu não estou bom assim? Sim, mas eu posso ser melhor. Porque Deus age no mundo através de nós. Sim ou não? Às vezes a pessoa chega para você e fala, nossa, como é bom estar aqui na igreja, né? Como é bom estar junto com os irmãos. Como é bom, aqui foi bom aquela Santa Missa participar. Como teve uma Santa Missa? Porque teve um padre, porque teve os acólitos, porque teve os músicos, porque teve as pessoas da liturgia. Não foi assim? Então é através de nós que a graça chega no outro, não? Sim? E aí a gente precisa mudar o coração. Poxa, hoje é dia de missa, hoje é dia de eu ir para a missa, tem missa na paróquia, mas eu não estou bem e eu me conheço. Então, hoje vou ficar, não, Senhor, cuida do meu coração. E o caminho, muitas vezes, da nossa decisão nos leva ao sacrário, à confissão. Às vezes nós precisamos muito nos confessar. Confessar os pecados dos outros, não, confessar os meus pecados. Porque eu vou me conhecendo, eu vou sabendo quem eu sou e eu preciso mudar a direção da minha vida. E às vezes a direção da minha vida está também nas minhas mãos, daquilo que eu vou mudar dentro de mim. Sabia? Porque o outro vai passar, mas eu vou permanecer com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho. E nós vamos chegar a uma conclusão de que é muito bom quando a gente se conhece, quando a gente começa a conhecer nossa história, e nós começamos a ver coisas que muitas vezes não entendemos,
mas com a luz do Espírito Santo nós compreendemos, amém? Então, o que é o pecado? Vamos falar dele. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Apego perverso a certos bens, qual será esse, né? Quais serão esses bens que a gente tem esse apego? Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado é a ofensa a Deus. Pequei contra ti, somente contra ti. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Esse é o Salmo 50, não é? Ou 51 em algumas traduções, que Davi rezou quando ele reconheceu o seu pecado. Amém? O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Olha que forte isso, não é? O pecado, e o que é o pecado muitas vezes? É o nosso inimigo, né? Não é? E quem são os nossos inimigos? O inimigo, o diabo, né? O demônio, sim. O mundo, não o mundo com a natureza dela que Deus criou, mas a realidade, muitas vezes o mundo vive, né? E a nossa carne. Então o pior inimigo está dentro de mim. Concordam? Sim, como também está dentro do outro. E aí nós convivemos como irmãos, não? Então vamos lá. Ele desvia, ele ergue-se contra o amor de Deus por nós. Nós rejeitamos o amor de Deus. O pecado nos faz não querer o amor de Deus em nós. Aí quando alguém nos fala de conversão, nos chama, causa uma rejeição, um desprezo em nós pelas coisas de Deus. Por quê? É a força do pecado. Ela age em nós. E nos desvia dele. E desvia dele os nossos corações. É isso que o pecado faz em mim e em você. Quando nós deixamos que ele possa agir em nós com essa força que ele tem. E ele tem. Por isso nós precisamos da vida na graça. E ela começa onde? Na confissão sacramental. Como é uma pena quando a gente vê uma pessoa, faz 15 anos que eu não confesso, faz 2 anos que eu não confesso, faz 1 ano que eu não confesso. Não. Nós precisamos ter o confessionário, sim. Aquela pessoa que está ali no sacerdote, ele é o representante legítimo de Cristo na terra. Amém? Ele é o representante de Cristo. Para ele eu posso contar, para ele eu devo contar as minhas coisas. Entende? Por quê? Porque ali a confissão, ela me liberta. A confissão é um dos sacramentos de cura e libertação, assim como a unção dos enfermos também é um sacramento de cura e libertação. Ela nos cura, ela nos liberta. E aí a gente vai ver que tem coisas em nós que a gente desconhece. A gente desconhece. Por que nós precisamos da confissão? Porque ela nos transforma, ela nos liberta daquele mal que está machucando a nossa alma, o nosso coração, e depois ela nos dá, ela nos leva aonde após a confissão? Eucaristia. A Eucaristia. E ali está corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, amém? E a Eucaristia, ela nos fortalece, ela nos ajuda na vida da oração, na vida da graça, é o próprio Senhor agindo em nós. Estou passando por uma tribulação, essa é a confissão. Vou fazer alguma coisa que é desafiador para mim, vai na confissão. Não pode ser uma coisa com escrúpulo, né? Sabe o que é o escrúpulo, né? Aquela pessoa que tudo para ela é pecado. Eu estava na missa e passou um mau pensamento na minha cabeça, pronto, eu já não vou comungar. Gente, quantas vezes na fila da Eucaristia você fala, Jesus, misericórdia e piedade. Nossa mente, ela é livre. Sim ou não? Eu estou vendo a gente confirmar. Porque é assim mesmo. E não pode dar Eucaristia, não. Vai nela. Porque é o inimigo querendo te tirar da graça. Esse último domingo eu vim à missa e eu fui assim, né? E sempre que eu faço essas experiências, eu vejo assim, Deus me surpreende, né? E eu vinha com aquela
né, aquela oração. Senhor, eu não sou digno de te empresa em minha casa. A gente conhece o pecado, né? A nossa alma conhece. Ela sabe o que ela quer e o que ela não quer, né? Muitas vezes é difícil para nós. E eu falei, Senhor, eu não sou digno, mas eu preciso te receber. Por quê? Porque eu queria me confessar, mas o padre não pôde me atender antes da missa. Eu falei, meu Deus, né? Não, esse dia eu não confessei. Nesse daqui eu já tinha confessado. Mas eu vim agradecida, mas ao mesmo tempo reconhecendo o quanto eu sou miserável, né? A hora que o padre deu a Eucaristia, eu olhei na mão, eu comunguei e ficou uma fraçãozinha pequenininha. Gente, é como se ela fosse para mim a maior do que a que eu recebi. Porque eu vi Jesus dizendo ao meu coração, eu sou todo teu. Mesmo um pedacinho dele pequenininho, você costuma olhar na palma da sua mão quando você recebe Jesus na Eucaristia? De vez em quando você vê alguém pulando, né? Deixando? É porque ali ficou um fragmento. E é igual um espelho, você quebra um espelho, aí você olha nele, você vê você em um monte de lugar, não é? Cada pedacinho reflete você, não reflete? Já fez a experiência do espelho quebrado? Quando a Eucaristia também vai à nossa mão e tem aquele fragmento assim, aquele pedacinho é Jesus inteiro ali, não é para fazer assim e jogar fora. Gente, aquilo é a minha missa. Eu não entendo a homilia em japonês, não entendo. Às vezes eu venho ouvindo a homilia em português em algum lugar para poder entender. Claro, eu leio a palavra, né, junto com na hora da missa. Mas aquela foi a minha missa, porque Jesus estava ali. Amém? Então, deixe-se surpreender por Deus. Faça essa experiência. Por que, Aida, hoje nós estamos falando de conversão? Porque São Paulo disse, né, na carta aos Romanos, muitas vezes eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Sim? Quem aqui já aconteceu isso? Acho que todos nós, né? A gente fala, puxa vida, por que eu não fechei a boca, né? Por que eu fui falar? Por que eu fui passar por ali? Por que eu, sabe? Por que eu fiz aquilo? Não é assim? Nós temos um irmãozinho vietnamita aqui, viu? Como é o nome dele? Não ouvi. É difícil. Mas ele não estava entendendo nada que eu estou falando. Mas não precisa, que o Espírito Santo vai dar a ele aquilo que ele precisa da palavra de Deus. Amém? E por que nós somos, então, tentados, né, a fazer o mal quando a gente gostaria de fazer o bem? Por isso nós precisamos vigiar e precisamos conhecer também nesse propósito da minha conversão, de todo dia, toda hora. Mas eu conheço os 10 mandamentos, eu não peco, eu procuro não pecar contra os 10 mandamentos. Louvado seja Deus. Mas não é desse pecado que nós estamos falando. Nós estamos falando do pecado da nossa carne, do nosso interior. Entende? No nosso temperamento, vamos dizer assim, né? Das sugestões interiores que existem dentro de nós. E muitas vezes a gente põe ela para fora. Amém? O que o pecado, como ele age, quais as consequências dele em nós? O pecado cria uma propensão ao pecado, uma tendência, uma inclinação. Nós já temos isso que herdemos de Adão e Eva. Sim, nossos primeiros pais pecaram pela desobediência e essa tendência ao pecado, ela habita em nós. Mesmo que a gente foi batizado, foi apagada a mancha do pecado. Sim? Nossa irmã aqui foi batizada, né, na Páscoa. Hoje ela recebeu o sacramento do crisma, para a glória de Deus, né? Mas no dia do batismo dela, todos os pecados, desde o dia que ela nasceu até aquele dia, foram perdoados. Mesmo aqueles que ela não confessou, né? Não confessou porque não tinha o sacramento ainda. Mas, a partir daí ela já pecou. Para hoje, preciso confessar, não? Isso aí. Nós temos essa tendência em nós. E o pecado, ele faz isso. Ele faz essa tendência ter força dentro de nós. E aí gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Por isso que o pecado tem essa força dentro de nós.
Porque ele gera um vício. E esses vícios nós vamos conhecer e também vamos aprender como combater. Disso resulta em inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. A gente muitas vezes não entende que aquela nossa ação é uma ação má, porque a nossa mente fica obscurecida para o pecado. Compreende? O perigo de nós, muitas vezes, não, eu não pego contra os 10 mandamentos e está tudo bem. Não. Hoje Deus não veio aqui para apontar, olha, você está pegando aqui. Não. Ele veio nos convidar. Você quer o céu? Você quer uma vida na santidade, uma vida na graça? Senhor, eu rezo tanto, Senhor, eu peço tanto. Por que as coisas não dão certo na minha vida? Talvez seja por causa desses pecados que a gente traz. E aí a gente vem comunga Jesus como se a gente fosse, né, um sacrário limpinho para Jesus habitar. Jesus conhece o nosso coração. Nós não precisamos viver da culpa, mas nós precisamos almejar a vida da graça. Amém? E a vida da graça passa pelo nosso autoconhecimento. A gente saber quem eu sou, o que eu faço, as escondidas que só o Espírito Santo vê. Amém? Não é porque os irmãos não viram, o padre, ninguém viu, mas Jesus viu. Por exemplo, né? Vamos supor, você vai ao mercado, aí a pessoa te dá o troco errado, e você viu que você pegou um troco que não é seu, e aí nós vamos embora porque a pessoa que errou, não está tudo certo. Então não, o que é meu, o que é do outro é do outro, porque no final do dia, naquele caixa vai faltar, e aquela pessoa vai ter que pagar, e eu sei que aquele dinheiro não é meu. Às vezes anda na rua, acha, não é meu, vai que a pessoa volta, ela acha, então deixa eu ir. Se eu puder, for uma coisa importante, eu puder levar lá no balcão para que ela possa procurar, mas não convém. E não convém tudo certo, é assim mesmo. Por quê? Porque nós sabemos que não podemos, não é meu. Então o que é do outro é do outro, o que é meu é meu. Amém? Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim o pecado atua em nós, assim o pecado age em nós. Agora, nós vamos falar um pouquinho de como ajudar, como nós podemos buscar armas para combater esse pecado, né? Existem, tá bom? E elas estão inteiramente ao nosso dispor. Basta a gente se conhecer, se reconhecer, porque a pessoa que não se conhece, que não se avalia, ela não muda, entende? Ela não muda. Por quê? Porque é sempre o outro que errou, entendeu? Meu olhar está sempre muito em mim. É difícil reconhecer que eu sou birrenta, que eu sou pirracenta, que eu sou mimizenta, é difícil reconhecer que eu sou mal educada, que eu não sou educadinha todas as vezes, que eu sou puxa-saco, que eu só trato bem quem eu gosto, e quem eu não gosto eu nem faço caso, nem olho, chego na igreja e viro a cara. É assim. O ser humano é o amor de Deus. Mas o ser humano sem Deus, precisa falar para vocês alguma coisa? A gente já vê, né? Infelizmente a internet traz boas e más notícias muito rápido. E a gente pensa, como pode fazer uma coisa dessa? É o ser humano longe de Deus, mas é uma criatura também amada por Deus. Por isso nós rezamos pela conversão, amém? E quais são as armas que nós podemos usar para combater dentro de nós esse pecado que vai gerando vícios e vícios que vai nos transformando e nos colocando longe daquilo que é a graça de Deus para nós? São as virtudes. Disposição habitual de fazer o bem. Disposição que sempre, eu sempre vou ter uma disposição para querer fazer o bem. Amém? Eu preciso me dispor a lutar contra as minhas misérias, que eu vou aprendendo a conhecê-las. Amém? E em qualquer situação. E um bom hábito repetido, ele se torna uma virtude. Entende? Poxa vida, eu passo naquele lugar, cumprimento aquela pessoa e ela não me cumprimenta. E eu fico chateada por isso. Mas eu não vou ficar mais, eu vou continuar fazendo. Porque eu quero dar um bom dia, eu quero desejar que ela tenha um bom dia. E se ela não quiser,
como diz a palavra, Jesus diz, né? Na casa onde entrar, desejar a paz daquela casa. Se a pessoa lá não for merecedora, a paz volta para mim. Bom dia, a paz. Se a pessoa não quer meu bom dia, ela fala, vem para mim. Mas eu não faço pensando nisso, eu faço pensando que eu quero fazer o bem para ela, amém? Então, um hábito repetido, ele se torna uma virtude. E aí temos as virtudes, né? Que nós falamos habitualmente, mas tem as virtudes humanas também. E é dessa que nós vamos falar um pouquinho, tá? Porque eu vou falar rapidinho das virtudes. Virtudes cardeais. Por quê? Porque elas são como uma dobradiça, ela meio que move a nossa vida, entendeu? Essas são as virtudes que mais atuam em nós, como porque chama cardeal, um ponto cardeal é um ponto, me aponta para algum lugar, entendeu? Aquela virtude, ela me move a alguma coisa, a algum ponto, entendeu? Quais são elas? Todo mundo sabe? Vamos falar junto? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Nós não vou explicá-las, tá bom? Porque eu quero entrar em outra área, tá? E as virtudes teologais, elas me levam para Deus, elas me colocam mais, né? Elas me aproximam mais de Deus, por quê? Porque ela é a fé, a esperança e a caridade. Quando nós estamos na quaresma da igreja, quais são os pilares da quaresma? A fé, a oração e a caridade, não é? A esmola, não é? Aqui é a esperança. Por quê? Ela precisa mover também nosso coração na fé, na esperança, e eu também preciso de atitude boa. Amém? Tá bom, eu sei que está demorando, nós vamos chegar lá, tá bom? Tá? Agora, do que nós vamos falar hoje, que é esse mistériozinho dentro de nós, que a gente precisa saber dar nome a eles. São os pecados capitais. Hein? E às vezes a gente não fala muito deles, né? A gente fala mais dos 10 mandamentos. A lista dos 10 mandamentos é o básico da nossa confissão, o exame de consciência também, né? Como os mandamentos da igreja também precisam ser, mas os pecados capitais também precisam ser. Porque a gente vai ver que ele é presente em nós. A gente convive com ele todo dia, toda hora. Todos os dias, toda hora a gente tem a oportunidade de ser santo ou não santo, amém? Então vamos lá. Os pecados capitais, eles geram outros pecados em nós. E geram os vícios também. Tá? Qual é o primeiro? Vou por uma ordem aqui, mas, né? Cada lugar que a gente procura, vai numa ordem. O orgulho. O que é o orgulho? É a soberba, é a presunção. Olha como eles vão se ramificando, entendeu? Então, será que eu sou orgulhoso? Eu não sei, eu sou soberbo, né? O que é soberbo? É achar que está sempre, né, melhor que os outros, né? E a presunção. Não, olha, não vai por esse caminho, não faz isso, não, mas eu vou fazer e vai dar certo, porque toda vez eu faço e é assim, entendeu? E às vezes a pessoa foi voz de Deus para você, para te dizer, não faça, mas você quer fazer, porque você é arrogante, é presunçoso. Olha quantas coisas nós temos dentro de nós que vai nos afastando. O inimigo, ele não é bobo, ele é esperto. E a gente pensa, poxa, por que tantas coisas na minha vida às vezes não dá certo, né? Porque a gente precisa saber. A gente precisa conhecer e ter isso como uma matéria do nosso exame de consciência, talvez todos os dias da nossa vida. Depois eu vou falar o orgulho. Como que a gente combate o orgulho, então? Com a humildade. Olha a virtude. Tem tantas outras virtudes, né? A humildade e tantas outras mais. Mas o orgulhoso, ele precisa conhecer o dom da humildade. Será que você é uma pessoa orgulhosa? Se alguém chegasse para você, oferecesse uma ajuda, quando você está nervoso, irritado, e você não, sabe, está magoado, você se sente injustiçado, e você vai conversar com aquela pessoa, não, me deixa, entendeu? Muitas vezes é orgulho, porque ele não se humilha. Imagina, eu fui humilhado e a pessoa não aceita. A palavra diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Nós precisamos reconhecer quem nós somos.
às vezes a pessoa fala, né, bom, tem os outros pecados aqui, vamos chegar neles. A avareza é a ganância. Tudo é para mim, eu preciso trabalhar todos os sábados e domingo, porque eu preciso ter. Entende? É um desejo, né? Às vezes até desordenado por possuir coisas. Eu quero, e não partilho nada com ninguém. Por quê? Porque a virtude que contrapõe a ganância, a avareza, é a generosidade, a liberalidade. Às vezes não é você dar dinheiro para o outro, às vezes é você dar você um pouquinho para a pessoa, é você ajudar alguém que precisa, é você, sabe, ter um coração disponível a ouvir. Tem pessoas, vocês já perceberam, tem pessoas que ninguém gosta dela? Pessoas que às vezes a gente fala assim, poxa meu Deus, mas por quê? Né? Ela é uma pessoa difícil, ela é cascuda, sabe? Você quer ajudar a pessoa, você acaba se complicando, a pessoa te machuca, mas se ela te der uma brecha, seja alguém para ela, não tenha medo. A ferida que ela pode causar, muitas vezes, vai nos santificar, porque Deus é maravilhoso. E nós, claro, se a gente sabe que tem um porco-espinho, a gente não vai ficar pegando nele, né? Porque vai nos machucar. Mas a gente também não precisa fugir das pessoas, porque elas são difíceis, entende? Um sorriso, né? Como diz, um sorriso no rosto é uma janela dizendo que o coração está em casa. Às vezes você só precisa, às vezes a pessoa te admira, sabia? Às vezes a pessoa admira você, ela gostaria de ser sua amiga. Eu lembro da Bárbara, lá em Cesaca, a Bárbara, quando ela chegou na igreja. A Bárbara é tímida, vocês sabiam? A Bárbara é tímida, vou falar pra ela. E ela chegava na igreja, ela já é alta com um saltão assim, então vocês imaginam, né? Para olhar para ti, olhar para cima. E ela passava, e se você não cumprimentasse, ela não era oi, não é? Assim, sabe, como uns e outros, umas e outras, né? Oi, cheguei. Era muito na dela, né? E ela não cumprimentava. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, por que ela é tão orgulhosa assim, né? Eu falei, mas por que você fala assim? Ela falou assim, ela passa, ela não cumprimenta a gente. Eu falei, olha, você já cumprimentou? Aí eu não olho para ela, eu vejo que ela é assim, diferente, eu falei, então cumprimenta. Faz a experiência de você cumprimentá-la antes de esperar que ela te cumprimente, porque às vezes não é o hábito dela. E eu já estávamos convivendo um pouquinho mais com ela, a gente sabia que ela era assim. Então, quer dizer, a gente já faz um rótulo da pessoa, né? Ai, a pessoa é assim. Mas, de repente, é por quê? Porque ela queria o oi da Bárbara, ela queria que a Bárbara olhasse para ela. E um dia eu falei isso para a Bárbara. Não sei se ela lembra. E aí é verdade, porque a gente vê que a pessoa às vezes ela tem uma carência, sabe? Ela quer ser, como a Bárbara chegava, bonitona, estava todo mundo, ai Bárbara, não sei o que, a Bárbara estava chegando na igreja, então, né, os amigos, poucos que ela tinha, porque ela não é, né, assim, de oba-oba na torcida, e aquela pessoa não fazia parte do ciclo dela, e ela com qualquer um, não era só, você, né, chegava nas pessoas que ela conhecia, com quem ela ia estar, ela estava no ministério, ela cumprimentava, os outros não. E a gente vê que muitas vezes é uma crença que a pessoa tem, de que aquela pessoa olhe para ela, às vezes a pessoa tem carência da gente, e a gente pode ser alguém para ela, olha, já pensou que legal? Né? Você dá um sorriso, um oi, pessoa que você costuma não cumprimentar, posso cumprimentar? Fala, mas o japonês não responde. Uma vez a gente trabalhava na piloto e reclamaram um cachorro, não sei quem era o homem, né, amor? Reclamou que eles não cumprimentavam, eles cansaram, porque eles falavam bom dia, o homem não respondia. Aí o chefe dele falou assim, mas ele não vai responder, mas é para você cumprimentar. Ó, e ordem, como diz a Amanda, quem pode obedecer tem juízo, então vai ter que cumprimentar. Você lembra disso? Por quê? Porque o cara era assim, ele queria cumprimentar, mas ele não respondia para ninguém. Bom, vai fazer o quê, né? São algumas coisas que a gente tem que superar. E qual é o dom não, nós falamos da avareza, né? Então o dom é dessa generosidade, de um coração livre, para não querer ser e fazer o que o outro faz pra gente, né? Tá bom? Inveja. Aqui tem, né, várias coisas. A inveja é a cobiça, mas ela é em si uma raiva que a pessoa tem pelos bens do outro. Então, de repente, você chega e diz, nossa, que lindo!
bonita a sua roupa, gostei, onde é que você comprou? Ai, que bonito, gostei muito. Onde você comprou essa blusa? Né? Não é inveja, é bonito, eu gostei do que ela está usando, isso não é inveja. Mas, né? Ai, que bonita, gostei dessa roupa. Ai, toda vez, né? Não muda, né? Entendeu? É uma pessoa contrária dentro de si mesma, ela é fingida, entende? Ela se engana ela mesma. Nossa, carro novo de novo, né? Poxa vida, não cansa de comprar, não cansa de usar, entende? E você percebe que tem um sentimento amargo dentro daquele coração, porque é a inveja. E a inveja nós vemos, por exemplo, né? Vai chegar lá, eu vou depois pegar algumas passagens rapidamente para a gente falar do que ela causa, do que esses pecados causam em nós, amém? E como que a gente combate a inveja? Com a caridade. Com o amor, entendeu? E agora, gente, eu vou dizer para você. Quando eu comecei minha caminhada, um dia Jesus foi muito claro comigo. Eu não sei se você tem isso de rezar e deixar Deus falar seu coração, porque Jesus fala, viu? E ele disse para mim, você é invejosa e ciumenta. Estava uma pregação, uma oração, e a pessoa falava, tira sua máscara. Eu senti como se puxasse alguma coisa assim, soltasse na minha cara. Era a minha máscara, entendeu? Invejosa e ciumenta. E eu ouvi aquilo dentro de mim. Eu falei, Senhor, do dia para a noite eu mudei. Não, eu precisei trabalhar muito em mim. Eu precisei trabalhar muito dentro de mim. Porque essa sou eu, porque as minhas carências, as minhas realidades, entende? O pecado gera vícios em nós, amém? E foi gerando em mim a inveja de quem tinha mais que eu, porque na minha infância eu não tive, e os ciúmes de quem era, sabe assim, tinha mais atenção que eu. Isso foi quando eu cheguei no grupo de oração. Por isso que vale a pena caminhar com Deus. E qual é o antídoto da inveja? A caridade. Pratique o bem e não olhar a quem, certo? O quarto, a ira, o ódio, desejo de vingança. Tem dia que a gente tem, né? Tem dia que a gente ouve notícias na internet e fica, por que aquele avião não cai? Não deve ser assim. Eu preciso, às vezes eu falo para mim, desliga esse negócio, porque eu não vou me confessar hoje. Não tem padre aqui para confessar, porque, gente, eu me conheço. Eu sei um vulcãozinho que tem aqui dentro se eu não cuidar. Então, tem coisas que não adianta. Violência eu não assisto, porque se eu ver, o negócio ferve dentro de mim. E aí o pecado é meu, eu não posso comungar. Então, eu tenho que me confessar. E qual é o antídoto? A mansidão, a paciência. E aqui na paciência não é só pelo ódio, pela ira, né? Às vezes a gente se irrita com as pessoas que não pensam igual a gente, que não agem igual a gente. Aquela pessoa que é mais devagar e você pede para ela, olha, dá para você fazer rápido alguma coisa? Uma criança que não te obedece. Eu sei porque eu sei como que eu fui uma mãe para o meu filho. Entende? Ele não vai falar que eu fui a mãe por excelência, não, porque Nossa Senhora é, né? Mas eu fui muito dura com eles. Entende por quê? Porque eu não tinha paciência. Eu não tive paciência com meu pai quando ele estava doente e muitas vezes ele me dava trabalho lá. E eu não tinha paciência. Não adianta a gente pedir para o outro aquilo que o outro não tem mais para dar. A gente precisa entender. É o limite dele, é o limite dela. Senhor, dai a graça de suportar. E o que é suportar? É ser suporte. Como nós cantamos no, né? Quando nele eu me apoiar. Por quê? Porque alguém precisa suportar, nós temos que ser suporte para alguém. Amém? Pecado da gula, o exagero no comer e no beber. Esse é um pecado. A boca abre muito, todos os pecados vão atrás, não é? Porque a gente está cansado, come muito guloso, come mais do que precisa, bebe mais do que precisa, depois fica cansado, vai rezar, dar sono, entende? Então, é um pecado muito perigoso, além de todos os outros, né? Porque ele abre porta para muitas coisas, para nossas fraquezas espirituais.
E qual que é o pecado? A virtude que combate? A temperança. Ela nos ajuda, sabe, a ter limite, a ter controle. Nós precisamos ter autodomínio sobre nós. É um exercício, mas a gente precisa fazer. A preguiça, acho que ninguém conhece, né? Ninguém sabe dela, ninguém tem. A assídia, preguiça de fazer as coisas da igreja, preguiça de fazer as coisas em casa, preguiça da oração. Aí eu vou deixando para depois. Tem dia que é 15 para meia-noite, eu subo correndo para fazer alguma oração que eu tinha que fazer. Por quê? A preguiça. Vou deixando, a gente vai procrastinando, né? Vai deixando para depois, e aí você não faz. E qual é a virtude? Para combater a preguiça, a diligência, o fervor. Eu vou fazer por prioridade, né? Entra também aqui a virtude da ordem, que eu estou, sabe, completei um livro sobre ela, porque ela precisa ser meu guia, porque muitas vezes a confusão e a desordem, você reza, pede tantas coisas, faz, mas quando você vê no final do dia, você está cansado porque você sabe que frustrou. E por quê? Por causa da desordem, que é uma falta de ordem, de virtude em nós. Estou falando de mim, tá? Cada um se conhece e sabe, né? E por último, a luxúria, que é a impureza. É o desregramento sexual, apetites da concupiscência da carne. E aqui tem relação com a sexualidade, né? E esse é um perigo. Por quê? Porque ele vai gerando vícios, não? Por exemplo, a pessoa que tem o vício da pornografia, fica vendo pornografia na internet. Aí, eu teve uma pregação um dia, acho que o padre Paulo Ricardo, ele falava que 99% das pessoas viciadas em pornografia praticam a masturbação. Porque às vezes começa, eu não lembro se foi ele, e disse assim, a pessoa chegar e falar, padre, eu jamais imaginei que eu cometeria esse pecado. Sexo com animais. Por quê? Porque ele vai gerando um vício, vai tendo uma força muito má dentro de nós, entendeu? Então, é preciso combater. Não é uma brincadeira, eu pego contra os 10 mandamentos, aqui está tudo bem. Não está tudo bem. A gente precisa se conhecer e saber que o que nos arrasta, porque o inimigo não quer nos ajudar. Ele quer nos tirar da graça de Deus. Ele se ergue contra o amor de Deus por nós, amém? E aí a gente vai vendo que as coisas não dão muito certo. Por quê? Porque a gente vai se arrastando. A gente vai deixando. E ele vai dominando. Porque, gente, ele era um anjo de luz. Ele tem muito mais poder do que nós. E falando, vamos supor, nessa área, não só aqui, em qualquer outra coisa, vai nos arrastando. A pessoa que tem o vício da mentira, ela vai de mentira e ela não consegue. Tem pessoas que às vezes dá dó de conversar com ela. Porque você sabe que 99% que ela fala, ela vai mentir. E é um vício. E precisa combater. Cadê a coragem de a gente chegar e falar para a pessoa? Precisamos. A gente precisa rezar muito. Quando a gente percebe a fragilidade do outro, não é para a gente criticar e se sentir melhor. A pessoa tem dificuldades. Eu estou vencendo as minhas, graças a Deus. Mas, como diz nosso querido Padre Pedro, quem está de pé, cuide para não cair, não é? Esse é um dos versículos bíblicos que ele mais nos aponta. Mas vamos falar um pouquinho agora. Eu vou citar as passagens, vocês não precisam pegar, tá bom? Sobre o pecado, vamos supor, da desobediência. Lá em Gênesis 3 vai falar de Eva e a serpente. Eva dialogou com a serpente. Eu vou andar um pouco mais rápido, tá bom? Eva, para a gente entender por que esses pecados muitas vezes acontecem repetidamente nas nossas vidas e nas nossas famílias. Parece uma herança ruim que a gente traz. E ele tem fundamento, sim, a Bíblia vai nos mostrar. Eva errou pela desobediência. Sim, por quê? Deus falou, não coma da fruta que está no meio do jardim. Não era uma fruta em si, era a atitude de Eva e de Adão. Mas ela viu a serpente e foi bater papo com ela. Não se dialoga com o mal. Mal é mal, a gente foge dele. Amém? E o inimigo trabalhou na cabeça, na mente, né? E ela olhou para a fruta, viu que era boa, apetitosa, foi e comeu. E a gente comeu e deu para o outro.
deu para o marido também, né? Aí os olhos deles se abriram. E o que eles perderam? A graça, perderam o paraíso. E por causa dele, nós. Então, por isso que a gente sabe, volta lá no Gênesis, lá está a raiz dos nossos pecados, que a gente tem que combater, tá bom? Porque, né, os padres dizem que na noite do sábado santo, Jesus vai à mansão dos mortos e tira Adão de lá. Provavelmente traz a Eva também, né? Eles já estão lá no céu, mas eu e você não. Então, corre atrás do prejuízo, tá bom? Tá? A segunda passagem que eu quero trazer é Caim e Abel. Gênesis 4. Qual que foi o mal aqui? Inveja, não é? E por quê? Pai e mãe pecou, os filhos pecaram também. Deus olhou com amor, por quê? Porque naquele dia a oferta de Abel foi melhor que a de Caim. E o que tem de mais o outro ser um pouquinho melhor que eu? Eu vou tentar melhorar também, né? Não por inveja, mas porque se é para Deus eu vou dar o melhor. Aí Caim deu qualquer coisa, né? Abel não. E aí Deus olhou com alegria para o coração de Abel. E Caim ficou com inveja e matou o irmão. Está vendo como que o pecado gera vício e gera o mal dentro de nós? O terceiro, José do Egito. O José do Egito nem passa pela inveja, né? Ele era um menino muito iluminado, né? Vamos dizer assim, era uma pessoa que tinha o dom da profecia. Deus falava muito com ele e mostrava para ele. Isso é um dom do Espírito Santo que nós devemos pedir. E se for da graça de Deus, ele nos dará. E os irmãos tinham inveja, porque ele era, né? Era o queridinho do papai, porque ele era filho da esposa que realmente Jacó queria, né? Ele amava, mas ele foi enganado pelo sogro que casou com a primeira, né? E viu um monte de filho, mas não era, mas o outro ele gostava. E ele amava aqueles filhos, era o filho da velhice dele. E os irmãos tinham ciúmes, tinham inveja. Mataram, venderam o próprio irmão, né? Planejavam matar. Um dos irmãos não deixou, venderam ele como escravo. Lá no Egito, ele continuou sendo. Olha como que a gente às vezes passa pelo pecado, pelo mal que fazem para nós, e a gente se revolta contra Deus. José não se revoltou. José continuou sendo o que Deus queria que ele fosse. Lá como escravo, que ele foi vendido, preso, traído pelos irmãos, eu não vou mais querer saber de Deus. O que Deus fez de mim? Nada. José continuou temente a Deus. O mal não era dele, era dos outros. Aí a esposa do faraó se encantou com ele, né? Agarrou ele, dorme comigo, ele saiu correndo, ela conseguiu arrancar a túnica dele. E depois ela falou que ele tentou, né? E conclusão, José foi preso, certo? Mas José venceu o pecado da luxúria, ele era um homem, né? Ele era um homem normal, sexuado como qualquer homem, mas ele resistiu à tentação. Ele podia falar, quer saber? Já fizeram isso comigo, eu também não quero nem saber desse faraó, desse rei, desse faraó, porque a esposa dele vai ela mesma, entendeu? Não. Ele manteve a sua integridade e ele resistiu ao pecado da luxúria, que é o desregramento sexual. Mas Deus o honrou. Sim ou não? Todo mundo conhece essa passagem do Egito, não? Então não vamos falar, tá? Aí ele vence a luxúria. Por quê? Porque ele é temente a Deus e ele se conhece. E ele preferiu pagar o preço, mas ele sabia que Deus iria honrá-lo, porque Deus é fiel. Naamã, o rei, né, da Síria, ele era um general, né, do rei da Síria, e ele era o bambambam, né, o primeiro, muito queridão, mas ele era leproso. E aí, na casa dele, trabalhava uma escrava, né, do povo de Israel, que foi levado preso, né, como escrava. Ela podia falar, Deus virou as costas para o meu povo, para mim, não vou fazer nada de bom. Ela falou, minha senhora, falou para a irmã dela, né, se o meu senhor conhecesse o profeta que existe na Samaria, ele poderia curá-lo. Aí, chega no ouvido de Naamã vai no rei, o rei faz uma carta, manda ele para lá com um monte de coisa. Chega lá, ele queria que o profeta saísse e pusesse as mãos sobre ele e curasse ele da lepra. O profeta não aparece e fala, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. O homem ficou irado, né? O pecado da ira. Quem ele pensa que ele é, né? Para falar, em vez de vir aqui mandar
perguntar por que na água desse rio Jordão? Se o outro, tanto rio que tinha lá, pode também me lavar. Aí, um dos servos corajosos, porque muitas vezes se você falasse não devia, né, podia morrer, eu falei assim, mas meu senhor, o profeta te pedisse algo muito difícil, o senhor não teria feito? Teria. Ele só te pediu. Orgulhoso. Olha o que orgulho ia fazer com esse homem. Aí Naamã desce, mergulha 7 vezes. O que aconteceu com Naamã? Fala alto. Foi curado. E olha se ele não obedece. Se ele levantasse orgulhoso, o que ia acontecer? Morrer de lepra. Olha o que o pecado faz com a gente. Quem é orgulhoso aqui, se cuida. Nos cuidemos. A quinta, Davi. Aqui é o pecado da preguiça, né? Por quê? Davi era o homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Sim. Um jovenzinho, eu vi quando as crianças foram chegando, a Bárbara que está ali, assim como você, Davi era um jovenzinho, né? Músico, viu? Sabia? A primeira missão de Davi foi tocar para afugentar o demônio mau que rondava Saul. E aí quando ele tocava, o demônio se afastava. Então o ministério de música é uma bênção, viu? Por isso que os músicos têm filhos que chamam Davi, né? Por causa dele, né? A maioria. Se um dia tiver filho, pode pôr o nome de Davi também, tá? Vai honrar seu ministério. E aí, Davi, um homem muito justo, né? Humilde, o último dos filhos, né? Quando Samuel foi escolher foi ungir o rei de Israel, olhou bonitão, o primeiro que chegou, né? Maropado, como diz, né? Aí Deus falou, os homens é aparência, eu vejo o coração. E aí foi Davi, o pastorzinho, estava lá, um menino, e com uma pedrinha, né, no seu bornalzinho, enterrou na cabeça do Golias, que era o gigante, e libertou o povo de Israel. Mas esse homem teve uma fraqueza, como eu e você temos. Fala aí para o irmão do seu lado. Sua fraqueza, sabe? Aquela fraqueza que você tem. Viu? Fala para ela, você não falou. Fala para ela da fraqueza dela. Não, da fraqueza dela não, que ela tem. Aí ele deixou os seus soldados irem para a guerra sozinho. Ele foi em casa, fazendo nada, como diz o Ócio, a oficina do diabo, né? Eu ficava fazendo nada, não estava fazendo mal também, porque ele era muito querido, né? Aí ele saiu lá no terraço e ele vê uma bela senhora tomando banho lá fora. A mulher era a esposa do melhor soldado, do general dele, do exército dele, né? De um bom soldado, e é amigo dele ainda, né? Ele manda chamar a mulher, porque ele era o rei, deitou com ela, engravidou, e a gente conhece a história, né? Aí o que ele faz? Ele faz uma carta, olha o mal dentro de nós, que ele não sabe, né? Poxa, Davi é um cara, né, mas um preguiçoso, e para esconder o seu pecado, o que ele fez? Mandou matar o seu amigo. Será que a gente não tem alguma coisa de Davi em nós também, além do ministério juntos? A preguiça da nossa conversão, e a gente fica procrastinando, empurrando com a barriga, amanhã, depois, e sou que nem uma morão de porteira, como dizia, né? Na roça, você passa e tromba nele, machuca. A gente muitas vezes precisa se olhar. E Davi, né, conta a história, Samuel foi lá e falou de alguém que, né, matou a ovelhinha, daquele pobre coitado, Davi ficou irado, vamos matar esse homem, aí o profeta fala, essa pessoa és tu, Davi. E Davi chora amargamente, se arrepende, né, não tinha confessionário na época, mas ele vai diante da arca do Senhor e ele chora amargamente, aí ele faz o Salmo 50, que é o Salmo da Misericórdia, né? Contra ti pequei, que é mal pratiquei aos nossos olhos. E Deus viu o arrependimento sincero de Davi, mas tem uma consequência em Davi. A espada nunca saiu de sua casa. Ele foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão para tomar o poder. De um lado, o povo de Israel torcia para que conseguissem pegar Absalão, porque se ele matasse o pai, ele iria assumir o poder, e ele era muito mau. Mas não foi só aí que Davi sofreu. A espada nunca saiu da casa dele, nunca. Davi tinha mulheres, né? Eles tinham muitas mulheres. E ele teve uma filha, não lembro o nome dela agora. E quando uma jovem era violentada
ela tinha que ser levada ao prostíbulo, ela não podia ficar mais no seio da família. E um irmão dela, que gostava dela, irmão por parte de pai, né? Porque como eu tinha uma esposa, a família era grande. O pai era o mesmo, mas as mães eram outras. E esse irmão se fingiu de doente, pediu para ela preparar alguma coisa para ele, porque ele estava doentinho, ela foi e preparou ele para levar nos aposentos dele. E lá ele a violentou. E aí veio Davi, próprio Davi, teve que encaminhar sua filha para um prostíbulo, para ser uma prostituta, porque a lei mandava, entendeu? Consequência, os pecados. Os pecados trazem consequência na nossa vida. A lei mata, né? Porque na época tinha que fazer. Quem vivifica é o Espírito, viu? Por isso nós precisamos pedir o Espírito Santo todos os dias. Talvez, o que me levou a passar isso aqui para nós, porque às vezes nós não entendemos coisas que acontecem na nossa vida, na nossa família, na nossa história. Esses dias eu conversando com ele, a gente fazendo caminhada, à noite ele chega, falou, eu quase morrendo, coitado, e a gente vai caminhando. Depois da janta, aí eu falei para ele, amor, e ele concordou. Falei para ele, amor, se não fosse Deus, não teria dado nada certo na nossa vida. Nada certo. Tanto do lado dele como da minha família, foi muita dificuldade que nós enfrentamos. E mais entre nós também. Mas quando o Senhor entrou na nossa vida, na nossa história, Deus foi nos moldando. E a gente está na oficina ainda, né? Para ser modelado. Cada dia o Senhor apoda uma arestinha, dói um pouco, mas a gente vai, né? O último foi o apego ao nosso filho. Estava longe, né? Tem dia que chora de um lado, chora do outro. Saudade faz 2 semanas que esse menino não liga, não dá notícia. Ele também tem as coisas dele lá para fazer. E ele vai se cortar o cordão umbilical, a gente sabe disso. O que eu queria dizer para cada um de nós é que nós já vamos cessar, porque nós já passamos um pouquinho do horário, mas você pode permanecer um pouquinho sentado. Nós precisamos nos vigiar. Deus não nos aponta porque Deus é mau, porque Deus nos ama. E Ele sabe as armadilhas que estão fora e dentro de nós, amém? Talvez tudo não passou, mas aquilo que tem na sua história, na sua vida, na sua família, que é muito ruim, não julgue se você não conhece. Procure conhecer em Deus. Todo o seu passado tem um paraquê em Deus. Deus sabe, mas também tem uma coisa: Davi feriu o coração de Deus com seu pecado, mas ele se arrependeu. Mas Deus não tirou de Davi a promessa. Não foi bonito? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: Deus não tirou a promessa por causa do seu pecado. Viu? Amém? Então pega na mão da pessoa que está do seu lado aí, dá a mão para mim. Vamos juntos? Vamos juntos? Vamos lutar contra o pecado? Vamos lutar contra o mal? Vamos ter um coração junto com o coração de Jesus, apaixonado, mas vamos reconhecer que nós somos amados também, que nós precisamos mudar dentro da nossa casa. Quantas vezes a gente causou feridas e causa ferida nas pessoas que a gente ama? Quantas vezes nós somos sacos de pancada, nós não entendemos por que alguém bateu em nós. Amém? Amém? Mas Deus não tirou a promessa. Deus não tirou. Quantas vezes nós sentimos rejeição? Aquela pessoa se sentia rejeitada porque a amiga passava e não a cumprimentava. Ela queria o olhar dela, ela queria o oi dela, porque todo mundo percebia, menos ela. Vamos ter caridade com o outro, vamos ter compaixão com quem sofre. Nós não conhecemos a história nem da nossa vida muitas vezes, mas Deus conhece. E Deus hoje aqui veio curar o meu e o seu coração, porque através de nós Ele vai manter a promessa. Amém? Deus vai manter a promessa e nós vamos dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Como a Virgem Maria disse, e a Virgem Maria, depois de matarem o filho dela na cruz por mim e por você, de um maltratado imensamente, ela não voltou atrás da palavra que ela deu para Deus. Você deu o seu sim para Deus? Nas dores e nas feridas você vai permanecer fiel, porque Deus te escolheu. Viu, amigo? Deus te escolheu, meu irmão. Não importa se o seu coração ainda não é segundo o coração de Deus, mas Ele não vai desistir de você, não vai desistir, Andréia, de você. Não vai, Clara, desistir de você nem de você, Senhor.
nem de você, Tica, nem de você, Isa, nem de você, Cristina. Deus não vai desistir, porque Ele é um Deus que é Pai e amor. Mas nós precisamos hoje deixar o nosso coração ser lavado, curado e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ter um coração semelhante ao teu. Hoje eu quero ser como o coração de Davi, que soube reconhecer suas fraquezas e misérias. Talvez hoje você precise chegar a uma pessoa, pedir perdão, ou dar o perdão a ela, porque você não entendia tudo. Você não entende por que é teimosa, por que é resistente, por que é birrenta, por que é assim. Você também que nos acompanha, você também não entende tudo e não tente entender. Deixe que Deus cuide. O dia que você precisar saber, o Senhor vai te revelar, como Ele disse para mim, que eu era invejosa e ciumenta. Deus me falou, porque talvez eu soubesse, mas eu ignorava, eu não queria tomar posse. E o Senhor precisou esfregar na minha cara, não, porque Deus me amou. E o que Deus tinha para mim dependia daquilo que eu iria fazer com o que Ele disse. Amém? Vamos escutar essa canção. Coloca um pouquinho a mão no seu coração. Ouça ela primeiro. Quem sabe pode cantar. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Não seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito. Para que quando eu falar, que seja você, no meu caminhar, que seja você, e quando eu cantar, que seja você, que seja você, e no meu olhar, que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Diga para o Senhor: Jesus, muda meu coração. Jesus, converte o meu coração, Senhor. Eu te ofereço toda a lágrima, Jesus, toda a minha dor, toda a minha decepção, tudo aquilo que eu não entendo, Senhor, eu te ofereço agora. Porque eu quero colocar, Jesus, todo o meu ser nas chagas gloriosas do teu coração, Jesus. Recebe-me, Senhor, lava-me, purifica, Senhor. Pai, na história, do passado da minha família, Senhor, se eu trago algo, Jesus, em mim, da espada que um dia esteve na minha casa, a espada do pecado, Senhor, no seio da minha família, dos meus antepassados, lá nas árvores, Senhor, antigas, na história da minha árvore genealógica, Senhor, vai curando, vai libertando. Jesus, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eu renuncio, Senhor, a todo esse meu pensamento, a esse meu julgamento, Senhor, esse meu jeito estúpido, duro às vezes de ser, Senhor, incoerente, Senhor, com a palavra. Falo uma coisa e faço outra, não entendo, Senhor Jesus. Eu renuncio, Senhor, como Paulo. Muitas vezes eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. A partir de hoje, Senhor, dá-me clareza, dá-me entendimento, dá-me o dom da fortaleza, Senhor. Eu preciso, Senhor, dessa virtude para vencer o mal, Senhor. Para vencer, Senhor, essas fraquezas que estão na minha alma. Mas em nome de Jesus, pelo teu sangue precioso, Jesus, na guarda e nas chagas do teu coração, mãezinha
guarda-me nas chagas do coração de Jesus, Mãe, para que eu não peque. E se eu pecar, Mãe, que eu volte correndo, assim como Davi, que eu me arrependa, que eu não perca a graça, que eu não perca o amor de Deus, que eu não perca o olhar misericordioso de Deus por mim, porque o orgulho não pode ser a ordem da minha vida, Senhor, não. O orgulho é rejeitado em mim, Senhor. Eu quero me tornar um coração manso e humilde como o seu, Jesus. E se hoje você tem algo que você precisa pedir perdão a Deus, ou alguém que você precisa pedir perdão ou perdoar, se essa pessoa estiver aqui, você vai depois dar um abraço nela. E se ela não estiver, você vai procurar. E se não puder procurar, se for inviável no momento, você vai pedir a Deus. Você vai oferecer a missa amanhã, na Eucaristia. Quando você for comungar, você vai dizer: Senhor, eu te recebo por essa situação. Cantemos. Vamos cantando junto, para que quando eu falar que seja você, para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos, que seja a tua. Se não for minha vida assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor. Dá meu coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar.
Santo em nosso coração. E a canção nos ajuda muito a isso. Quando Deus toca, a gente fica com aquela música a semana inteira, né? Na cabeça, rezando e cantando. E é assim mesmo, porque é o Espírito agindo em nós. Mas nós precisamos ser fortes. Porque da mesma forma que o Espírito age, o mal vem contra nós, querendo que tudo isso que nós vivemos aqui fique em nada. Então eu gostaria que hoje eu e você fizéssemos esse compromisso. Não vai ficar em nada. Vai gerar conversão. Eu quero que gere conversão, Senhor, na minha vida. A presença de Deus, ela é real. Nós precisamos acreditar e dar passos. Enquanto você rezava aqui hoje, o Senhor me trouxe uma imagem lá da minha infância, uma humilhação que eu vivi e que eu nem me recordava. Para você ver como que Deus age. Eu tenho certeza que na sua vida também Ele agiu. Que esse seja o nosso compromisso hoje, de não deixar que tudo isso que nós vivemos aqui hoje acabe em nada, que frutifique em nossa vida. Amém? Amém. Nós vamos cantar mais uma vez essa música colar na nossa cabeça e não nos deixar desistir. Vamos lá, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, até transbordar. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Viva Jesus. Eu vou encerrar primeiro, para depois a gente dar os recadinhos, né? Já agradecendo quem acompanhou a gente na transmissão. Já que a gente está todo mundo junto, vamos dar as mãos e rezar esse Pai Nosso e Ave Maria. Depois eu dou os recadinhos brevemente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que nos acompanhou, muito obrigado, Deus abençoe. Lembrando que mês que vem vamos ter o tríduo a São Miguel Arcanjo, que vocês possam estar acompanhando com a gente, rezando com a gente. Amém? Ou vem aqui, melhor vindo aqui, claro. Deus abençoe vocês.